Eu quero falar com você sobre uma coisa que é poderosa na vida do cristão, que é uma ordenança na nossa vida, e que se nós não colocarmos isso na nossa vida esse ano, você pode conquistar muita coisa, só que vai ser frustrante. Toda conquista que não tenha vida com Deus, para mim é frustrante. Se você tem um coração sensível, você sabe do que eu estou falando. Você pode, pastor, esse ano eu sonho não trocar de carro, comprar um zero. Amém, glória a Deus, irmãos, é maravilhoso. Você tem um carro zero, é maravilhoso. Mas se você é crente, você olha para a tua vida espiritual, tua vida de oração, e está em falta, quando você entrar naquele carro, parece que falta alguma coisa, porque o carro não supre a falta da oração. A oração é uma das coisas mais poderosas que existe. E olha o que eu anotei, algumas frases. Primeiro, o diabo odeia quem ora. O diabo, irmãos, ele odeia quem ora. O diabo faz de tudo para nos parar na oração. Lembra Daniel capítulo 6, quando Daniel ele era um político, ele era um governador. E a Bíblia diz que o rei Dário, ele dividiu o reino dele em 120 cidades, colocou 120 prefeitos, e sobre os 120 colocou 3 governadores. Dos 3, um era Daniel cuidava dos prefeitos, e dentre os prefeitos, diz a Bíblia que Sadraque, Mesaque e Abednego também era o executivo. Só que Daniel, ele não perdeu a essência dele. Ele conseguiu chegar, como José conseguiu chegar ao topo da vocação, porque cada um tem uma vocação, um chamado, um talento. E a Bíblia diz que juntou 120 mais 2 e falou: nós precisamos derrubar Daniel. E quando eles tentaram derrubar Daniel, diz a Bíblia que o rei disse, eu quero colocar Daniel como meu segundo no reino, vice do Império Medo-Persa. Olha que nível Daniel chegou, preste atenção. Aí eles fizeram o que? Chegaram no rei e falou: rei, vamos fazer uma lei, o Senhor é bom, o Senhor domina tudo, por que o Senhor não faz uma lei que durante 30 dias ninguém pode pedir, ninguém pode orar, ninguém pode fazer nenhuma petição no seu Senhor, para mostrar que o Senhor manda, nós queremos te honrar. O rei falou: opa, é para mim? Ele foi lá e assinou, e fechou o anel dele. Diz a Bíblia que ele mandou o edital por todas as cidades que ele governava, que ele dominava. Daniel ficou sabendo que estava proibido orar. Fala comigo, proibido. Eu já falei isso uma outra vez. Irmão, se no Brasil for proibido orar, será que vai doer muito crente? Será que ele vai falar: e agora, como eu faço para orar? Ou será que vai fazer diferença, eu já não oro mesmo? Agora, se proibir celular, aí muita gente está perdendo. A pessoa sofre, não aguenta, fica doido, fica maluco. Irmão, já vamos pensar, se cortar a internet amanhã em Itaguaí, só em Itaguaí, nem vamos pensar em São Paulo, o que você acha que vai acontecer? Não, vamos falar a verdade. Irmão, nós vamos sofrer uma crise. O que eu faço? Como que eu pago? Eu tenho que transferir, eu tenho que falar, é ou não é? Agora, e se pararmos de orar, o que acontece conosco amanhã? Para muitos, nada, eu já não oro. Eu já aprendi a viver sem orar, já não me faz falta. Se você pegar a Bíblia Sagrada, por que é que você vê na Bíblia que Daniel, quando foi proibido de orar, quantas vezes ele orava? Como antes de ser um governador, ele orava. Ele se tornou governador, ele continuou orando, porque não foi a posição que tirou ele da presença. O problema não é chegar, não é conquistar, o problema não é ser empresário, ter muito dinheiro, ganhar das loterias permitido, válido e tributado. O problema é eu conquistar e aquilo me tirar da presença de Deus. Ele, quando ele não foi decretado, está proibido orar, porque quem orar vai ser morto na cova dos leões. A Bíblia diz que
quantas vezes ele subiu no templo para orar? Por que Jesus no Getsemane, quantas vezes Jesus orou? Quando Paulo tinha um espinho na carne, quantas vezes ele orou? Na semana? Não, no dia. Jesus na noite. Por que 3? Por que no templo tinha a oração da manhã, do meio-dia e à noite? Porque a oração era tão importante quanto o café da manhã, almoço e janta. A oração é a essência, a oração é essencial. A oração, irmão, nos liga a Deus e liga a Deus a nós. Eu acho que alguns já leram o livro Heróis da Fé, alguns falando sobre oração. William Law, ele diz assim: não há nada que nos faça amar tanto as pessoas quanto orar por ela. O amor, quando você ora por uma pessoa, está revelando o seu amor por ela. É poderosa a oração. Samuel Cledwitz, ele diz assim: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não tem medo dos estudos, não tem medo do seu trabalho, nem da religião deles. Ele ri do nosso trabalho, zomba até da nossa sabedoria, mas ele treme e se prostra quando a igreja ora. A oração, irmãos, ela é a essência. Depois eu vou amenizar, pastor. Eu não estou falando de coisas grandiosas, irmãos. Estou falando daquele ambiente com Deus. Por isso que nós queremos um ambiente para você ver e perceber e voltar para casa e você criar um hábito da oração. Pastor, eu não consigo orar. Ninguém consegue até começar. E nada vira hábito se não começar. Todo hábito tem um começo. E todo hábito praticado vira uma cultura. Cultura. E eu quero te dizer que o começo vai ser difícil, é igual a academia. Qual que é mais difícil, o primeiro mês ou o segundo? Porque dói, dá vontade de desistir, toma remédio, mas depois você só vai crescendo, só vai crescendo. Agostinho de Hipona, ele diz assim: a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. O que é oração? É o encontro da minha sede com a sede de Deus, da sede de Deus com a minha sede. John Bunyan, que escreveu O Peregrino, o segundo livro mais lindo do mundo depois da Bíblia, na oração, olha, preste atenção, irmãos, na oração é melhor ter coração sem palavras do que ter palavras sem coração. Conseguiu entender? Pastor, a ordem dos fatores não altera o produto, altera. John Bunyan, o homem que escreveu um livro que alcançou 1 bilhão de pessoas no mundo, um livro até mais lido que o Alcorão, só perde para a Bíblia. Ele diz que na oração o mais importante é ter um coração, às vezes sem palavras, do que ter muitas palavras, mas não ter mais um coração. Porque na oração tem dia que você vai ficar lá com o teu coração lá e não vai ter palavras. Só que tem pessoa que às vezes tem muita palavra, só que já perdeu o coração. E a última frase para a gente entrar aqui na Bíblia. Simon Baxter diz assim: os homens podem rejeitar o meu apelo, eles podem rejeitar a minha pregação, mas jamais conseguirão se opor à minha oração por eles. As pessoas podem olhar para você e falar: não entre na minha casa, não fale mais comigo, apaga o meu contato. Só que ela nunca vai poder falar para você: para de orar por mim. Ela não tem esse poder de parar a tua oração. Ela para a tua pregação tapando o ouvido, ela para de ver tapando os olhos, mas ela não consegue parar a tua oração. Se em 2024 nós queremos ter uma vida de sucesso abençoada, profunda no Espírito Santo, hoje começa a nossa vida de oração. Pastor Paulo José fez a programação para março daquilo que ele queria, só que Deus tinha tanta pressa que já começou agora. Meu amado, Deus, Ele quer você na presença. Ah, meu Deus, Ele tem sede de ti. O que Deus mais ama é você, não o que você dá, não o que você veste, não o que você tem, é você.
é você. Nós estamos profetizando 2024, venha o teu reino. Mas aonde é que nasceu essa frase, venha o teu reino? Alguns pregadores falou. Mas antes de Jesus falar, venha o teu reino, por que Jesus falou, venha o teu reino? Faz parte de uma pregação ou de uma oração? Venha o teu reino faz parte de uma pregação, profecia ou oração? Oração. Lucas, capítulo 11. A tradução hoje está certa, né? Ontem olhando aquela tradução, eu falei, está errada. Está errada essa tradução. Era a tradução King James, PJV. Uma tradução rebuscada, porque um rei, ele queria a cópia da Bíblia, então ele mandou escrever na linguagem que ele entendia, para mostrar que ele era grande, erudito, sábio. É as mesmas palavras, só que rebuscadas. Então hoje está com a ACF, Corrigida e Fiel. Lucas capítulo 11. Que achou disso, amém? Diz assim: e aconteceu que, estando Jesus a orar em um certo, fala comigo, certo lugar, lugar certo. Irmão, o que Jesus estava fazendo? Não. Jesus precisava orar? Sim ou não? Sim. Porque Jesus, ele era homem. Como Deus recebe oração, mas ali ele é um homem, então ele faz oração. Quando uma pessoa diz que não ora e que não está sentindo falta e não precisa, ela está se achando Deus. Porque até Jesus, quando desceu na terra, mesmo não pecando, ele orava. Estava orando em um certo lugar. Quando terminou a oração, um dos seus discípulos disse, fala comigo, disse: ensina-nos a... O que é que os discípulos pediram no projeto de vida deles? Eu quero aprender, eu quero aprender. Se eles querem aprender, porque eles não? E eles vão lá e falam, assim como os discípulos de João aprenderam a orar com quem? Irmão, a oração ela pode ser ensinada, embora ela é de coração. Por isso que eu falei que era uma pregação prática. Eu quero te ensinar, não porque eu sou perito, porque eu aprendo a cada dia a você ter uma vida de oração. E se você quiser continuar, todo dia eu posso te ajudar. Todo dia eu posso te ajudar a você ter aquela vida de oração, aquela comunhão, aquele momento só você e o Pai, aquele momento que você se derrama, e aquele momento em que às vezes não sai nada, só sai lágrimas. Você precisa desse momento. Ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos. Irmão, observe, Jesus fez muitos milagres, sim ou não? Agora os discípulos não chegam e falam: Jesus, nos ensina a curar o paralítico, nos ensina a profetizar, nos ensina a falar em línguas, nos ensina a interpretar, nos ensina a ressuscitar mortos, nos ensina a expulsar demônio. Foi isso que eles pediram? Nós só queremos uma coisa: nos ensina a orar, porque todas as outras coisas estão atrás da oração. Não adianta pedir ministério se não tem vida de oração. Ah, pastor, eu quero ministério, aí eu fico 3, 4 horas, eu prego, eu canto, eu toco, tudo, e a oração? Não tem oração? O ministério não tem graça sem oração. Por que os discípulos não sabiam orar? Porque faltaram eles pedir. Não era para Jesus chegar e falar assim: ó, estou vendo que vocês não oram, eu estou observando que vocês não oram. Não, Jesus sabia que eles não oravam. Só que Jesus esperou eles falar: Senhor, eu não sei orar. Irmão, se os discípulos não sabem orar, eu quero te dizer uma boa notícia: não fique preocupado se você não sabe, porque a oração ela começa de cima para baixo. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Naquele tempo o Espírito não foi derramado, então Jesus estava do lado, Jesus teve que ensinar. Ensina a orar. Eu não sei orar, Pedro, Tiago, João, os outros, eu não sei orar. Tá bom, eu vou ensinar vocês a orar.
Aí ele faz a oração do Pai Nosso. Só que ele vai lá e começa dizendo, e ele disse: quando vocês orarem, digam: Pai, juiz nosso. Fala para chamar Deus de juiz? Ele é, mas não fala. Pai, oh meu amado, quem aqui é pai? Você ouviu a primeira palavra do seu filho chamar pai e ficou emocionado? Levanta a mão. Hoje as crianças pensam em Wi-Fi, a primeira coisa, né? Quando nasce. Irmão, é lindo, não é? A primeira coisa quando você vai orar, você pode ter errado, você pode não estar bem. Primeira coisa, Pai nosso que estás no céu, venha o teu. Se você quiser orar, me leva no teu reino, irmão, me leva. Quer orar? Então, já que não é tempo de você ir, você vai orar: venha. Irmãos, o reino está disponível para a igreja. O Espírito Santo não está no céu. Jesus falou: eu vou, mas quando eu chegar lá, eu mando ele para cá. Venha o teu reino. O pastor Júnior pregou: o que é o reino? O reino é ele. O reino é o seu poder, é a sua justiça, é a sua glória, é a sua unção. E dentro do reino tem tudo. Venha, meu amado, toda vez que você entra na oração e você fala: Pai, venha, não tem como você continuar do mesmo jeito. Ele vem, venha o teu reino. Então aqui nós aprendemos que o tema do nosso projeto é venha o teu reino. Faz parte de uma orar, não é uma profecia. Irmão, esse é o ano do reino na tua casa, esse é o ano do reino. Tá bom, nós podemos usar para profetizar, não há problema. Só que não há reino sem oração, porque o reino só vem depois que eu chamo o Pai. O Pai. E lembre: Pai, reino, e depois do reino buscar primeiramente, depois as coisas acrescentadas. Só que nós estamos fazendo o quê? Colocando coisa no lugar de Deus. Depois o reino. Aí, Pai, não deu tempo hoje, mas o senhor conhece, Pai. Pai não. O Pai não quer o que você dá. Você pode falar: pastor, eu vou trabalhar bastante para aumentar o meu dízimo, mas vai diminuir a oração? Para de trabalhar, aumenta a comunhão. Jesus morreu por pessoas, não morreu por coisas. Essa igreja, irmãos, ela já está sendo conhecida como uma igreja de avivamento. Pastor, mas avivamento não é o que cai, não, irmãos. O maior avivamento é o consciente, é quando Deus nos desperta para voltar para a presença dele. Então, venha o teu reino é uma oração e não uma profecia. Deus, Ele quer. Você pode pedir muitas coisas para Deus, mas peça a Deus: esse ano eu quero aprender a orar. Vai fazer 16 anos, irmãos, que eu me converti. Eu já descobri alguns segredos na oração. Só que eu quero te dizer, irmãos, que eu ainda estou descobrindo a cada dia. A cada dia eu vou lá e falo: Espírito Santo, me ensina a orar. Me ensina a orar. Me ensina a orar. Me ensina a orar. Ele ensina. Os discípulos aprenderam a orar através de um pedido. Olha o que é que Charles Spurgeon, muitos conhecem, ele disse: eu prefiro ensinar um homem a orar do que ensinar 10 a pregar. Charles Spurgeon: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 pregar. Só que hoje em dia, nada conta, tem muitos pregadores aqui, irmãos, e eu louvo a Deus pelos nossos pregadores. Só que hoje as pessoas estão mais preocupadas com o altar do que com comunhão. Estão mais preocupados para falar de Deus do que falar com Deus. Nada compensa perder a comunhão com o Pai. Senhor, mas eu estou fazendo, eu estou pregando, eu falo: tá bom, glória a Deus. Mas ainda você é mais importante do que o teu chamado.
Você é mais importante do que aquilo que você faz, não desprezando o que você faz. Nós precisamos, meu amado, disso. Preste atenção. Usando Jesus como exemplo. Jesus não fazia nada sem oração. Fala comigo, nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Só que ele não fazia nada. Ele poderia falar: sem mim eu também não posso fazer nada. Isso é egocentrismo, mas ele não falou. Tudo que Jesus fazia, primeiro ele, porque ele tinha dependência do Pai. Por isso que ele fala: tudo que eu vejo e eu ouço do Pai, isso eu vos falo e vos faço. Porque Jesus ele não fazia nada sem que antes ele estivesse na presença do Pai, vendo o que o Pai fazia. Jesus ele fazia tudo em oração. Irmãos, quem acha bonita aquela passagem? E Jesus foi para o Jordão, e ele se batizou, e João falou: não, você não pode ser batizado por mim, eu que preciso ser batizado por ti. Não, deixa João vir cumprir a justiça e a vontade de Deus. Então João foi lá e batizou, mergulhou Jesus na água. Aí, irmãos, cria expectativa. Na hora que João tirou Jesus da água, o que aconteceu com o céu? O céu, diga glória a Deus. Glória. O céu abriu, e o Espírito informa. O Espírito desceu sobre Jesus, ungiu ele para o ministério. Quem lembra dessa passagem? Agora, está certo o que eu falei? Sim ou não? Não. Deus não mandou o Espírito para Jesus, pastor, não mandou. Foi Jesus que pediu. Está na Bíblia? Lógico. Abra a tua Bíblia. Lucas 3:21. Irmão, se Jesus pediu o Espírito Santo, que achou? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também, orando ele, oraram por ele. 2024, quer ter um ano abençoado? Peça menos oração e ore mais. Se você tiver uma necessidade, irmãos, que você não consegue, reparta, peça oração. Quem está entendendo melhor sobre isso que eu estou falando? Irmãos, mas não dá mais. Não dá mais crente na igreja que só vive pedindo oração. O tempo que você pega para montar uma mensagem, para mandar para alguém pedindo oração, desliga o celular e vai falar com o Pai. Se nós queremos ser uma igreja de avivamento, cheia do Espírito Santo, esse ano não podemos mais dar desculpa que não temos tempo. Ah, pastor, o senhor é fácil, o senhor tem uma sala de oração em casa. Não, meu amado. Já teve dia de eu subir lá, ficar meia hora e não sair nada. E eu ia para o meu banheiro, sentar do lado do vaso e falar: Deus, como eu queria. E de repente Deus me visitar do lado do vaso sanitário. Por quê, meu amado? Deus, Ele pode, mas o que Deus mais quer é o teu coração na oração. Pode estar na tua cama, só não, de preferência não deitado, porque quem está deitado cansado, irmãos, orar não ora. É muito difícil, meu amado. Jesus, o Espírito só desceu, e tendo orado o céu, irmão, aqui está um segredo. O céu abriu, depois ele orou e o céu abriu. Deus não muda. Mas é o Filho de Deus, Deus não poderia facilitar? Se Deus não facilitou para Jesus, eu estou esperando, vou ficar aqui, Senhor, vem, Senhor, vem. Se é do Senhor para me orar, não deixa eu dormir a madrugada inteira, me dá vontade, me dá sinal que a janela abra, vai morrer, irmão. Pode enterrar, mano. Pode fazer a missa de sétimo dia, 40, 50, não adianta, meu amado. Céu só abre depois de oração. Se Jesus orou e o céu abriu, por que eu vou esperar o céu abrir para depois orar? Eu vou mudar de igreja, porque aquela igreja o fogo desce, e não sei o que, meu amado, pode mudar de igreja, se não mudar de coração não adianta nada. Credo, pastor, o senhor está chato, né, irmão? Sorriu para mim. Acho que é fácil pregar isso? Só que eu não estou aqui, meu amado, para te iludir. Eu não estou aqui como pregador de internet, coloca o QR Code lá e fala o que as pessoas querem ouvir. Só manda Pix. A
Aqui não tem Pix. Se quiser abençoar, abençoa, mas nunca por troca. Olha isso que é pastor, não, isso também é pastor. Nunca olha para alguém e fala, isso que é pastor. Não, amado. Todos aqueles que são usados por Deus também são pastores, não tem maior, não tem menor. Ele orou, o céu abriu e o Espírito desceu. Não era mais gostoso, irmão? Não tá? O céu abriu, o Espírito desceu. Então comecei a orar. Primeiro eu oro, o céu abre, ele vem. Porque chave oração abre, ora que o céu abre. Tem um hino, eu não lembro quem canta, eu vou estragar o hino, irmãos. Só um pedacinho, vocês perdoam? Se não perdoam, pode tomar ceia. Como eu queria que alguém soubesse, é antigo. Se eu orar, Deus vai se mover. Quem já viu esse hino? Irmãos, ouça esse hino. Daí você vai sentir alguma coisa. Aí você sentiu raiva. Fala a verdade, você sentiu raiva, né? Irmãos, quando nós oramos, alguma coisa acontece. Você quer que essa igreja seja avivada? Começa a orar. Daqui a pouco nós vamos orar, irmãos. Não estou falando para você, eu não estou nem aí para você. Pode falar, nem que ele não vai brigar com você. E se ele brigar, vai estar indigno dele. Então assim, eu não estou nem aí, eu vou orar. Não, saia roubo daqui, manche o rosto, saia descabelado aqui, mas não deixe, irmão, que mais um ano na tua vida venha dizer, eu não consigo orar, eu não tenho tempo para orar, eu não sei o que orar. Não, meu amado, sai daqui essa noite, eu vou orar. A partir de hoje eu quero o céu aberto, eu quero atingir o nível espiritual da unção. Jesus orou, o céu abriu. Irmão, em 10, 15 minutos eu fecho. Ninguém tem autoridade espiritual se não orar. Lembra que os discípulos foram expulsar o demônio? Conseguiram? Não. Jesus, nós tentamos expulsar o demônio do menino lá, que desde criança pegava ele, não conseguimos. Jesus falou assim: primeiro, vocês não conseguiram por causa da incredulidade. Pastor, então está faltando fé. Não. Jesus ele vai lá e diz, eu não vou ler por causa do tempo. Ele falou assim: esta é pronome, que é bom em português. É pronome, como que é o nome quando aponta? Fugiu agora. Quando aponta, essa, este, aquilo. Esta casta de demônio não sai. Fala comigo, não sai. Não sai. Irmão, Jesus falou, não sai. Tem coisa, irmãos, que acontece conosco, a gente não vence. Porque é espiritual, e se é espiritual, do mesmo jeito. Pastor, o mundo espiritual é maravilhoso, irmão. Cuidado. Porque quem está no mundo espiritual? Deus e os seus anjos, mas também está Satanás. Isso é o mundo espiritual, é aquilo que eu não vejo. Há uma guerra. Então Jesus falou, vocês tentaram expulsar, eles não saíram? Porque esta casta não sai, a não ser por meio de jejum e... O mundo espiritual, irmãos, ele tem chave. A chave é a oração. Quer conhecer o mundo espiritual? Quer ter autoridade no mundo espiritual? Ora. Lembra quando Elias, ele disse, sobre a minha palavra não vai chover, 3 anos e meio choveu, depois 3 anos e meio, sobre a minha palavra vai chover. Quem acha linda essa passagem? É lindo, mas ele não falou. A Bíblia diz em Tiago 5, e Elias era homem igual a nós, sujeito às mesmas tentações. Quem é que é tentado? Não, eu vou dar uma aula para você que vai, não é liberdade de demônio, liberdade de entendimento. Tem pessoa quando ela está sendo tentada, ela não ora, eu não vou orar, eu não sou digno, eu estou sendo tentado. Aí que tem que orar. Jesus disse, orai para não entrar em tentação. É na hora da tentação que nós temos que ir, nós não temos força, nós somos fracos demais. O Espírito está preparado, mas a carne é, irmãos, a carne continua sendo fraca. A Bíblia diz em Tiago, ele é homem, sujeito às mesmas paixões. E tendo orado, disse, não chova sobre Israel. Antes de Elias falar, primeiro ele orou, Pai, usa a minha boca. Depois que Deus ungiu ele, aí ele teve autoridade sobre o céu.
Irmãos, isso é maravilhoso. Ele era sujeito. Quem aqui, irmãos, passa a luta dentro de casa? Levanta a mão. Casal, irmão. Casal, quem passa a luta antes do culto? Por causa de roupa, por causa de banho, por causa de demorando, por causa de atraso. Isso é a sua natureza. Porque falta uma coisa, ou comprou sem avisar. Isso é a sua humanidade. Sim ou não? Tem pessoa que quando briga, eu não vou orar. Meu amado, Elias era sujeito às mesmas tentações que eu e você. E ele orou. Irmãos, a oração não te torna anjo. A oração te torna espiritual. Ah, pastor, eu oro e nada acontece, meu amado. Você só vai estar 100% no céu aqui na terra. Você ora para Deus te dar graça para a próxima. Vai vir a próxima. Não vem aqui e fala, não, o seu casamento nunca mais vai ter luta. Ou se eu falasse isso e fosse verdade, quem queria receber? Levanta a mão. Ah, não, vocês estão, então manda prova, Senhor, manda isso, manda luta, Senhor. Falta de dinheiro. Você queria que seu casamento nunca tivesse luta? Levanta a mão, quem queria que nunca mais tivesse? Que essa pessoa nunca mais brigasse com você? Queria? Posso fazer uma oração para ela? Ela nunca mais vai torrar a paciência sua. Não. O bolo é ruim, mas faz falta? Faz. Quem vai pagar as contas ou não? Ah, você acha que Deus ouviu a oração ao contrário? Então o Eduardo disse que o bom vai primeiro, né? É isso? Irmãos, vai ter luta. No mundo vocês vão ter aflição. O mundo espiritual é alcançado pela oração. Diga amém. Para não ficar sem graça, diga glória a Deus. Jesus, ele orou no Getsemane. Pastor, eu queria que a minha vida estivesse bem para orar. Esquece. Quando Jesus orou no Getsemane, 3 vezes ele falou, Pai, afasta. Chorou. Transpirou sangue. Pediu ajuda. Ele pediu ajuda para alguém orar por ele. É a primeira vez que você vê na Bíblia Jesus falando, ora por mim, porque a minha alma está angustiada até a... Não, amado, tem dia que você vai sentir a morte perto de você. Guarda o que eu estou falando. Eu não vim aqui te iludir. O vale da sombra da morte chega na vida do crente. Chegou na vida de Davi, não vai chegar na nossa. Jesus sentia a morte perto dele. O que ele fez? Ele foi orar. Na hora que ele foi orar, ele falou para Pedro, Tiago e João, orem comigo, porque eu estou angustiado até a morte. Os 3 dormiu. Ele dormiu também? Ele orou. Muitas das vezes, irmãos, você talvez na tua casa, pastor, eu não oro, porque o meu marido não ora, minha esposa não ora, meus filhos não oram, meu pai não ora. Deveria, mas se você não tem nenhum referencial de oração, meu amado, crie você, seja você um referencial. Não pare de orar. Se Jesus, meu amado, orou, imagine nós. E o segredo, só vou falar. Quer orar bem? Seja simples. Fala comigo, simples. Mais forte, simples. Não inventa. Não vale nada para Deus que, se Deus olhar aqui dentro, não bate. Nada. Ah, pastor, eu estou profetizando em oração. Profecia não se aplica em oração. Profecia se aplica no alheio. Por isso que é profecia, falar para o outro e não para Deus. Não vou profetizar para Deus? Não, não. Não estou falando autodeclaração. Está bravo? O que você vai falar para Deus? Estou bravo, Deus. Mas muito bravo, Deus. Mas muito bravo mesmo. Estou irritado. Eu só não mato porque eu não posso. Quem já passou por isso? Seja simples e verdadeiro na oração. Não tente mudar o que você está sentindo, o que você está pensando, porque diz a Bíblia que Deus sonda os nossos corações e os nossos pensamentos e as profundezas do espírito do homem. Seja simples e verdadeiro. Não fique repetindo como se Deus precisasse. Deus, mais isso, mais Deus, mais isso, mais Deus, mais isso. Repetição é ladainha. Jesus falou, quando você orar, não fique usando repetições como os fariseus, que pensam que por muito falar no seu ouvido. Não é você falar muitas vezes a mesma coisa, isso é ladainha. Quando você fica falando muitas vezes a mesma coisa, aquilo lá vai te angustiar. Você não vai sentir o pai é liberdade. Mas quando eu falo, é que o Bruno não dá certo. Mas quem aqui, irmãos, é pavio curto? Levanta a mão. Você tem coragem de falar, eu sou pavio curto? Eu ficar pro Léo, porque é pavio curto. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Léo? Está tudo bem mesmo? Mas você tem, está tudo bem mesmo? Mas está bem? Mas você está bem? Já mudou. Vou vir fazer
fazer aqui. Quem gosta disso? Não é repetição. Não se preocupe em repetir isso. Eu vou colocar 3 horas amanhã. Não, irmão. Se você não tem oração para 3 horas, coloca 3 minutos no começo. 3 minutos simples de coração. 3 minutos simples de coração. Aí você vai crescendo. Você vai sentindo mais sede. É igual quem come. Só não acontece comigo, não sei porquê. Mas quanto mais a gente come, mais o estômago. É normal isso. Agora, irmãos, quanto mais você ora, o que acontece com você? Isso é um mistério. Pastor, eu acabo de orar e parece que eu saio e estou vazio. É porque ele aumentou o vaso. Você vai ter mais sede, você vai ter mais sede, vai ter mais sede, vai ter mais sede, vai ter mais sede. Segredo simples, meu amado. Separe um lugar. Um cantinho, beira da cama, atrás da cama. Se couber embaixo da cama. No banheiro, separe um lugar e ora. Pedro, Tiago e João subiu ao templo a hora da orar. Não está falando que eles foram orar, subiram a hora da oração. Porque quem não coloca a hora não para orar. Quem não coloca a hora para orar não para orar. Porque a nossa vida é maluca, irmãos. É corrido. Já estamos no meio de janeiro. Está voando. Coloca no lugar. Eu vou fazer um propósito a partir de amanhã, 21 dias. Todo dia, tal horário, você sabe a sua rotina. Tal horário, naquele canto, eu vou trancar a porta do quarto, do banheiro. Avisa a família. Avisa a família. Vou tirar 10 minutos lá. Todo dia compareça lá, porque Deus já vai estar. Quem não coloca a hora, não consegue orar. Coloca a hora, meu amado. Coloca um lugar. Porque se você não colocar a hora, exemplo, eu falo a última aqui, nós vamos orar para cear. Se amanhã, vamos supor, amanhã é segunda, isso dá uma alegria, não dá? Não? Por que não dá alegria amanhã? Irmão, vigia aqui, vamos pensar em você. Irmão, agora imagine, esse aqui, irmãos, ninguém deu glória a pregação inteira. Mas pelo menos isso você vai dar. Imagine se chega uma mensagem no seu celular. Na hora que você chega em casa amanhã, aí o patrão fala assim, ó, até hoje você entrava às 7, mas a partir de amanhã entra a hora que você quiser. O que vai acontecer? Quem que vai falar comigo? Bagunça. Vai virar uma bagunça, irmãos, porque o horário gera disciplina. O horário gera disciplina. Ah, pastor, eu não vou colocar esse negócio de horário, onde já se viu. Meu irmão, então continua do seu jeito. Se você consegue, amém. Mas eu estou te ensinando a orar. Se você falar, não, eu não vou colocar esse negócio de horário, a hora que der, vai dar. Não vai. Por que na empresa tem horário para entrar? Para gerar disciplina. Nós precisamos, irmãos, ter horário para entrar na presença de Deus. Um dia não conseguiu? Muda. Mas vai indo. Vai indo. Vai aumentando. A oração não muda Deus. Fala comigo, a oração não muda Deus, mas pode mudar o seu propósito. Irmão, nenhuma oração, eu vou orar para Deus melhorar, para Deus ser mais santo, para Deus ser mais puro. Irmão, Deus é absoluto em tudo. A oração não muda a pessoa de Deus, mas a oração pode mudar a vontade de Deus. Está na Bíblia, lógico. Vontade é o que Ele faz. Ele é o que Ele é. Ele não muda, Ele é imutável. Isaías falou, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Quem falou que Ezequias ia morrer? Fala comigo, Deus. Fala comigo, se Deus falou, está falado. Só que Ezequias, irmãos, ele sabia o caminho da oração. Ezequias aprendeu a conhecer o coração de Deus. Ele falou assim, peraí, Deus não quer que eu morra, Deus quer que eu melhore. O que ele faz? Ele poderia falar, cumpra no teu servo, a sua vontade. Irmãos, tem muita gente que não está vivendo o que Deus tem, porque está aceitando tudo. Deus não errou quando falou. É que Deus mexeu com Ezequias para ele abrir o olho. Ele foi no canto da parede. Está filmando, não dá? Ele foi no canto da parede. Por que ele foi no canto da parede? Porque os reis normalmente oravam na parede. Isso era como se fosse uma humilhação.
ele coloca o rosto na parede e diz: Senhor, se lembra de que eu estou andando na tua presença, não me deixa morrer. Enquanto ele estava na parede, o profeta estava no pátio. Parede, oração, e o profeta no pátio. Quando ele terminou a oração, ele chorou. Ele chorou, porque Deus, eu não quero morrer. Deus fala: mas nem vi sentimento nisso. Tem pessoa que não coloca sentimento na oração. Deus, eu não aceito essa pessoa morrer, eu não aceito, ela é para o inferno. Coloca coração na oração. Deus, eu não quero. Não, coloca sentimento no coração. O profeta estava lá, se coloca de pé. Deus vai lá e fala com o mesmo profeta que Deus falou que queria morrer. Vai lá e fala: profeta, volta lá, porque ele falou comigo. Volta lá que ele falou com. Irmãos, tem coisa na tua vida que vai acontecer depois da oração. Volta lá, porque agora ele falou. Talvez ele estava distraído, não orar, vai lá, eu vou mexer na casa dele. Volta para a oração, meu amado, que Deus movimenta a casa. Volta lá e diga para ele que ele não vai morrer. Eu ainda vou dar mais 15 anos de vida. Apaga as luzes, por favor. Diaconato, se prepare. Fala comigo, oração. Mais forte, oração. Vamos orar, pastor? Não. Nós vamos encerrar orando. Mas neste momento, nós vamos cear.